É totalmente possível você crescer o seu negócio de mentorias, consultorias e serviços high ticket vendendo para público frio, pessoas totalmente desconhecidas usando apenas uma estrutura de funil enxuto e um único conteúdo que eu chamo de conteúdo raiz, sem você precisar aumentar o seu custo em tráfego ou depender de sessão estratégica gratuita para conseguir vender. E na verdade, a sessão estratégica gratuita, na minha opinião, não pode nem ser considerada uma estratégia, porque ela traz mais prejuízo do que lucro. E eu vou te explicar o porquê. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é possível você vender mais, ter mais margem e economizar o seu tempo e dinheiro com estratégias complexas que você encontra aí na internet. E apesar de eu ser um copywriter e um estrategista de vários outros projetos, eu não vou ficar aqui te enchendo linguiça, nem tentando aplicar gatilhozinhos mentais aqui para você, para tentar te vender qualquer coisa não. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é uma demonstração prática de como você pode ter um produto ou serviço de alto ticket desejado pelo seu público e vender cada vez mais para público frio. E nada do que eu vou te apresentar aqui tem a ver com você viralizar, ter muitos seguidores, ficar criando conteúdo igual um maluco nas redes sociais ou ficar perdendo o seu tempo fazendo essas sessões estratégicas, diagnóstico, consultoria gratuita, seja lá o que for, para você ficar perdendo o seu tempo, dinheiro e energia com quem não vai comprar. Também não é ficar fazendo campanhas de tráfego aí loucamente, porque isso também não vai funcionar e você vai simplesmente queimar dinheiro. Entenda o seguinte: tráfego bom não salva funil ruim. Para de confiar que tráfego pago vai salvar a sua vida, o seu negócio, porque não vai. Agora, funil bom salva tráfego ruim. E eu vou te mostrar aqui como que usando uma simples estrutura e um único conteúdo você pode ter leads ultra qualificados todos os dias e ter um funil mais previsível e pronto para entrar na fase de escala do seu high ticket em menos tempo e com menos esforço que os métodos tradicionais. Eu estou no digital aí já vai fazer 5 anos e nessa caminhada eu trabalhei nos bastidores de algumas agências de marketing digital que implementavam esse funil de sessão estratégica no negócio de experts em vários nichos aí. E eu, particularmente, eu participei enquanto copywriter de 40 projetos. E tudo o que eu vi ali atrás desses bastidores foram clientes frustrados, encerrando o contrato com resultado negativo, fechando a conta no vermelho e completamente insatisfeitos com a estratégia, com tudo que foi prometido e com o que acabou não sendo entregue como resultado. Alguns saíram dali achando que o produto era ruim, outros desacreditaram de si mesmos até, outros começaram a achar que o problema era o comercial ou que não sabiam vender de fato, mas depois de analisar os dados de todos esses 40 casos que eu participei como copywriter, de analisar também a situação do mercado e até essa própria estratégia em si, eu entendi qual era o problema e eu passei a repudiar esse tipo de funil. A sessão estratégica gratuita nada mais é do que um ralo que você vai instalar no seu negócio, onde o dinheiro vai todo pro buraco e você não sabe nem por que foi. Eu fiquei meses analisando, estudando o comportamento dos leads e como eu poderia resolver essa situação. Então eu fui e descobri que o tráfego não era o problema, o produto não era o problema e nem o time comercial, nem o expert era o problema. O verdadeiro gargalo estava na estrutura do funil e principalmente na copy, que infelizmente é a parte onde a maioria das pessoas acreditam que é simplesmente fazer um texto no chat GPT e está tudo certo. Então eu tomei a decisão de assumir essa responsabilidade e criar um caminho alternativo, porém mais rápido, mais seguro e também mais previsível, que pudesse fazer os empreendedores, ou seja, os experts, a faturarem mais investindo menos e sem precisar sacrificar a sua energia com reuniões cheias de curiosos que só querem saber de coisas gratuitas e no final das contas não vão comprar de você, e aqueles que chegam na reunião simplesmente te pedem desconto. E eu sei que a agenda cheia para empresário é um perigo, ainda mais se for de curiosos. Essa estratégia que eu vou te apresentar, ela funciona em qualquer nicho e você não vai precisar de arriscar em estratégias complexas e exaustivas, por exemplo, como os lançamentos. E é
exatamente um caminho mais curto e mais leve do que os tradicionais. E eu estou convicto do que eu vou te falar aqui, porque esse método ele foi construído no campo de batalha a partir de experiências, de análises de dados, pesquisa e comportamento do público. Zero achismos. Após desenvolver esse método, eu testei ele em mim mesmo, no meu próprio negócio, e logo na primeira semana eu vendi as minhas primeiras mentorias que eu tinha acabado de colocar no mercado, e também os meus serviços de implementação de copy de alto valor, sem investir em lançamentos, com alto pico de estresse, riscos e incerteza de resultados. O lead simplesmente passou pelo meu funil, eu fiz toda aquela triagem, toda a call de vendas e pum, conversão. Eu não ofereci nada gratuito. Alguns, inclusive, eu converti direto pelo WhatsApp, sem precisar ir para a call de vendas, para você ver como que essa estratégia é muito poderosa. E essa estratégia que eu vou te ensinar aqui, você aplica simplesmente um funil com uma página simples e um conteúdo raiz que vai gerar mais oportunidades de vendas para você todos os dias. Por quê? Vai colocar leads ultra qualificados para você atender e muito mais fáceis de serem convertidos, seja numa call de vendas ou até mesmo no WhatsApp. E tudo isso com mais previsibilidade, paz, margem de lucro e também liberdade. Mas se você está satisfeito com o faturamento que você tem hoje, se você está sobrando dinheiro aí no seu bolso, se você está tendo lucro no seu negócio, talvez esse vídeo aqui não seja para você. Agora, se você está cansado de lead ruim, quer ter mais demanda qualificada, quer aumentar o lucro do seu negócio high ticket, ter mais previsibilidade, então fica aqui comigo porque você vai ver como que a mágica funciona e como você pode implementar essa estrutura de funil e mais esse ajuste na sua narrativa para que você possa ter o seu negócio voando aí nas próximas semanas, beleza? Vamos lá, essa metodologia ela foi fundamentada, ela foi desenvolvida com base em 3 pilares inegociáveis que vão fazer você vender mais os seus produtos e serviços high ticket, que são elas: interesse, consciência e filtro. Não tem como vender high ticket sem que o lead tenha consciência da dor e do problema com profundidade, sem que ele veja o verdadeiro valor que você oferece, e se ele não tiver uma comunicação filtra esse público, você vai continuar recebendo leads aí sem noção na sua lista e não vai conseguir converter. Já teve casos que eu atendi de pessoas que falaram para mim que ofereciam um XYZ e o lead chegava para ele perguntando se ele fazia A, B e C, tipo leads completamente sem noção. Então não é um, não é dois, são os três. Os 3 pilares precisam estar juntos. Essa é uma estratégia que pouca gente conhece, que eu chamo de funil de consciência. O funil de consciência ele foi criado exatamente para poder atrair leads qualificados, educar, filtrar e preparar o público certo antes da oferta. A gente também pode chamar esse funil de pré-aquecimento, porque ele esquenta o lead e prepara ele antes da call de vendas, o que torna a venda muito mais rápida e previsível, porque o lead já chegou na call de vendas muito mais preparado para o pitch de vendas. Ele realmente vai estar muito, mas muito interessado em comprar de você mesmo. Essa estratégia é simples e rápida de implementar e também de corrigir, o que faz ela útil tanto para quem está começando quanto para quem já tem um funil, um time comercial e deseja otimizar e para poder economizar e faturar mais. E essa é a grande vantagem dessa estratégia. Mas aí você me pergunta, tá, André, mas onde é que o tráfego entra nessa história? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, me responde o seguinte: você já fez tráfego? Você já investiu e não teve resultado? Você botou o tráfego e conseguiu vender alguma coisa, mas ficou empatado ou talvez ali no prejuízo? Então não, o segredo não está no tráfego. E se você quiser construir um negócio sólido na internet pensando que você vai vender só por causa do tráfego, muito provavelmente você vai queimar dinheiro. Porque o tráfego vai fazer você levar um monte de visita para algo que está ruim, que está uma porcaria, e então não vai converter nada, então não faz sentido. O segredo do funil, ele não está no tráfego, e sim em como você analisa as métricas daquele funil e toma as melhores decisões para otimizá-lo. E mesmo que você seja muito cru, iniciante, não entenda muito o que eu estou falando aqui, você vai se surpreender com uma coisa que eu vou te mostrar no final desse vídeo. Ninguém, exatamente ninguém no mercado está fazendo algo parecido com o que eu vou te mostrar, e a simplicidade que é você ter o jogo na sua mão e como isso pode te dar uma vantagem até injusta diante dos seus concorrentes. E você vai me agradecer no final. Mas vamos lá, enquanto as pessoas estão se matando aí de fazer sessão estratégica gratuita, lançamentos, etc., agarrando aí em criação de conteúdo, construir uma certa autoridade, crescer a audiência para depois vender, o ICF, ou seja, esse funil de consciência, ele é basicamente você
alterar a ordem e você encurta também esse caminho. Esse funil de consciência, o pré-aquecimento que a gente falou aqui, consiste em você impactar o mercado que já é consciente desse problema, ou seja, são pessoas que já estão mais prontas, mais preparadas para comprar de você. Mas ao invés dela ter que ficar esperando um evento, uma live ou um conteúdo para só depois ela receber a solução que ela precisa, você resolve o problema dela na hora. É como se ela estivesse precisando de ir para a urgência. Você acha que ela vai ficar querendo esperar ali semanas, assistir uma live, um lançamento para depois correr para a emergência e resolver o problema dela? Claro que não. Então o que ela vai fazer? Ela vai sair rapidamente, vai para um pronto-socorro para resolver aquele problema dela na hora, porque está doendo. E é isso que a gente faz usando esse sistema ICF. É uma estratégia de adulto, ou seja, primeiro você vende e os seguidores vêm depois, enquanto você está colocando dinheiro no teu caixa. Mas vamos lá, como que você vai implementar esse funil de consciência? Como eu falei, são 3 etapas e a primeira delas é construir uma narrativa que desperta interesse. Você precisa despertar o desejo certo, mostrar o valor do seu produto ou serviço e gerar atração pelo que o seu cliente realmente quer, que é resultado, ROI, transformação. Aqui a sua comunicação ela precisa transmitir o valor que você gera para o seu cliente. E quando nós falamos aqui de vendas de alto ticket, a comunicação é totalmente diferente do que é ensinado na internet. Nada de usar palavras como gratuito, desconto, últimas vagas ou usar gatilhos de escassez, de urgência, etc., porque isso não funciona. O público que paga por produto ou serviço high ticket, ele é movido por desejos, por sonhos, por experiências, por diferencial, exclusividade, ROI. Ou seja, aqui nesse mercado, a forma de se comunicar é mais refinada, é com base na geração de valor. Eu gosto de dizer que quem comunica qualquer coisa aceita qualquer resultado. Se você ficar usando template, modelos prontos, chat GPT ou ficar contratando qualquer profissional para escrever copy para você, sem chance. Você já perdeu a oportunidade de vender e você vai queimar seu filme. A comunicação aqui não pode ser de marketing agressivo. Na verdade, você vai precisar aqui contar mais histórias, usar mais analogias, mais a lógica, escolher bem as palavras que mais faz sentido com o perfil de cliente que você está querendo atender. Isso vai demandar muito de pesquisa, de análise, para depois estruturar essa comunicação. Você vai precisar traduzir o complexo para o simples. E isso é uma coisa que, infelizmente, 98% dos especialistas não sabem fazer. O segundo pilar é a consciência. O lead ele precisa entender, antes da call de vendas, antes de você entrar em contato com ele para querer fazer a oferta, por que o seu programa é diferente e por que faz sentido ele investir em você agora e não depois. Basicamente, você vai fazer o cliente ter clareza de onde ele está, para onde ele pode chegar após o seu método, após comprar de você. Aqui é onde você vai aquecer o lead, deixar ele mais curioso para saber mais, porém preparando ele para essa call de vendas, para essa proposta que você vai fazer para ele. Você mostra sua autoridade, seu diferencial único, resultados que você consegue gerar, conta uma história ali para conseguir engajar, gerar conexão, aumentar essa percepção de valor com o que você oferece. De forma indireta, ele precisa sentir que a dor ela é urgente, e não existe outro caminho para ele curar essa dor, resolver esse problema, se não for comprando de você, se não for através do seu método. E o terceiro pilar é o filtro. O filtro é nada mais nada menos do que os critérios que nós usamos para repelir quem não é o seu perfil ideal, poupando seu tempo e também a sua energia de ficar atendendo gente curiosa que não vai comprar. É como se fosse literalmente um repelente que vai expulsar todo mundo que não tem perfil comprador ou que só quer te encher o saco ali. Existem técnicas de comunicação, de copy específicas para isso, e essas técnicas que vão prevenir você de lotar sua lista, de lotar sua agenda ali de porcaria e fazer você perder tempo e também dinheiro. Então, como eu falei, não é um, não é dois, são os 3 pilares juntos. Quando você tem interesse do lead, você tem um nível de consciência elevado e filtra no mesmo funil, a qualidade do lead sobe de uma forma absurda. Se você falhar em um desses 3 pilares, você já teve prejuízo. Resumindo,
A forma como você apresenta o seu produto, a sua oferta, é o que vai fazer a diferença. O cliente precisa sentir nas suas palavras o desejo de comprar. Ele precisa entender que ele vai estar perdendo a cura para o problema dele se ele não comprar de você. E para você comunicar de forma que ele sinta esse desejo de compra, a sua comunicação ela precisa girar em torno de uma equação muito simples: objetivo e capacidade, tempo e esforço. Vamos simplificar isso aqui. Muita gente só comunica o objetivo, ou seja, o resultado. Só que ela esquece ou desconhece que na comunicação high ticket você vai precisar ter 3 elementos que são tão importantes quanto o objetivo, quanto o resultado. A primeira é como que esse cliente ele percebe a capacidade dele de atingir aquele resultado. Porque por mais que você prometa que a pessoa vai atingir o objetivo, o seu cliente ele acredita que ele não tem capacidade para poder atingir aquele resultado até que você prove para ele. Porque ele acha que na vida dele, tudo que acontece de ruim só com ele, nada dá certo. A grama do vizinho para ele vai ser sempre mais verde do que a dele. Logo, para que você tenha uma comunicação que desperta o desejo, que gera valor e vontade de comprar, ela precisa mostrar para a pessoa que ela tem uma alta capacidade de atingir o resultado que você promete. E isso precisa ser combinado com outros 2 fatores, que é menor tempo e menor esforço. Então, se eu levo a pessoa até o objetivo, eu também preciso mostrar que ela tem a capacidade disso e que ela vai fazer isso no menor tempo e no menor esforço possível. Com isso, você simplesmente vai fisgar o tubarão, ou seja, você vai tirar o olho do peixe e vai começar a atrair os tubarões. Então, se você aplicar essa narrativa no seu funil, ajustar ali a sua estrutura e aplicar o método ICF, se você faz 20, 30 por mês, 30 mil por mês, você pode alcançar os 50, 70 ou até 100k de faturamento e sem precisar aumentar o seu custo por tráfego. Então, o céu é o limite para você ir. Um simples ajuste na estrutura e na narrativa, ou seja, na copy, você já consegue ver a diferença nos resultados logo nas primeiras semanas aí. Feito isso, aí sim você começa a rodar anúncio. É rodando os anúncios que você para de depender de conteúdo e alimenta o teu comercial, a sua agenda de leads prontos para comprar de você. São os anúncios que são responsáveis por mudar completamente o patamar do seu negócio de uma vez por todas. A partir do momento em que você tem um funil de qualidade, o tráfego ele é simplesmente um detalhe que impulsiona todo o sistema, toda a engrenagem. E os anúncios eles não precisam ser mega produzidos, nem mesmo ultra criativos. Conteúdos simples, anúncios caseiros ali mesmo que você faz geram muita conversão. Mas vamos lá, você sabe qual é realmente o objetivo principal de um anúncio? Não saber essa resposta faz com que você perca muito dinheiro. E sabe por quê? Primeiro, se você acha que o objetivo do anúncio é vender o produto, você está totalmente errado. Porque a gente nem menciona produto, nem menciona serviço em um anúncio. Agora, se você respondeu que o objetivo do anúncio é levar mais pessoas para sua página, agora sim você está completamente errado, completamente enganado. Porque o objetivo do anúncio também não é esse. Imagina, poderia ser super agressivo, apelativo, usar aquele monte de gatilho mental desenfreadamente, que gerar um impacto ali e levar para a pessoa, para a página, para ela ver uma coisa e depois chegar lá e ver que é outra coisa. Mas aí com isso eu teria um monte de visita na minha página, um monte de gente curiosa que clica nos anúncios, porém não chega na próxima etapa, ela simplesmente não vai comprar, ela não vai converter. Não adiantou de nada, você só acumulou visitas, encareceu o seu tráfego e perdeu verba. Queimou dinheiro. Então não confunda as coisas, anúncios não são para vender, nem para aumentar a quantidade de visitas. O objetivo principal dos anúncios é gerar cliques ultra conscientes, pessoas semi-preparadas para comprar ou pessoas semi-preparadas para assistir o seu conteúdo, que eu chamo de conteúdo raiz. Elas assistem seu anúncio, ficam curiosas com o que você tem para revelar, e aí essa revelação você faz no próximo passo, que é ali na sua página de captura, onde vai estar o seu conteúdo raiz. E para isso você precisa prestar atenção em 2 pontos aqui. Primeiro, que é a estrutura do seu anúncio, e você precisa comprar uma briga do seu cliente, ou seja, defendê-lo. A estrutura do roteiro ela é muito importante para você ter a pessoa com você, para ela poder parar
escutar o que você tem para falar. E essa estrutura ela consiste em gancho, ou hook, como a gente chama, mensagem, curiosidade e o CTA, ou seja, chamada para ação. E o tempo desses anúncios variam ali entre 40 segundos a 1 minuto e meio. O gancho é a parte mais importante, é a parte que mais tem peso. O resultado do seu anúncio ele gira em torno dos 3 primeiros segundos. Por quê? Porque é onde você precisa interromper o entretenimento da pessoa, porque aquele comportamento vicioso e comum que as pessoas têm de ficar rolando o feed do Instagram. Então aqui você precisa ter um bom gancho para chamar a atenção dela, fazer ela parar tudo que ela está fazendo para prestar atenção em você. É aqui que você vai atrair a atenção do lead e reter ela até o fim. Aí você simplesmente fazendo isso, construindo um bom gancho, você já tem o lead na sua mão. Ela tá ali scrollando o feed e você vai lá, coloca o dedo na ferida dela para ela poder parar e te escutar. E quanto melhor for o gancho, melhor é o lead. Você atraiu a atenção da pessoa, reteu ela até o fim. Você já ganhou o lead sem precisar bater, sem precisar ser exagerado, sem precisar ser agressivo. Então entenda que o segredo está na estrutura do roteiro. E o outro ponto que eu falei, que é você comprar a briga do cliente. Ou seja, você vai defender o cliente batendo nos métodos do concorrente, nas outras alternativas que os seus concorrentes têm para resolver aquele problema. Entenda o seguinte, o seu público ele já tentou um monte de coisa, ele está mega frustrado. Ele não acredita mais nas mesmices que o mercado está falando. Então você tem concorrentes aí diretos e indiretos. Então, se aparece alguém na tela dele e invalida todas as coisas que os concorrentes já mostraram para ele e até mesmo que ele já fez, todos aqueles métodos que ele já tentou, aí você vai lá, aparece com uma solução que é completamente diferente de tudo que ele já viu, explica as lógicas daquele sistema, do porquê ele não atingiu aquele resultado, a lógica do porquê isso aqui pode trazer resultados diferentes. Aqui é uma forma de você chamar a atenção, gerar essa curiosidade nessa solução que você conhece. É como se todo mundo estivesse falando para ele, olha, segue para o caminho A, e aí vem você todo contra-intuitivo, todo controverso e fala, segue pelo caminho Z. Ele vai ficar curioso, vai querer saber como que isso pode ajudar ele e vai clicar para entender como. E aí, bingo, você colocou uma pessoa ultra qualificada, preparada para ir para a próxima etapa, que é o conteúdo raiz. E antes de explicar o que é o conteúdo raiz, entenda que esse método não se baseia em fazer milhões de criativos, fazer centenas de testes a semana toda para chamar a atenção com aquele anúncio campeão. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, às vezes você pode ficar meses aí sem gravar anúncios porque a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Então, seguindo bem o roteiro, a estrutura e os princípios daquilo que funciona, a gente testa muito menos criativos com muito mais potencial de conversão. Um bom anúncio de qualidade pode mudar completamente o seu negócio e fazer com que muito mais pessoas cheguem na próxima etapa preparadas, sem você precisar investir em mais tráfego. E agora sim, a última etapa, que é o conteúdo raiz, que vai tirar você dessa dependência louca de fazer sessão estratégica, de produção de conteúdo e ficar aparecendo toda hora. Aqui nós estamos falando de um negócio, então a intenção aqui não é que você seja um blogueiro de rede social, não, para ficar aquecendo a audiência para depois comprar. O conteúdo raiz vai ser o responsável pela parte de aquecimento, de consciência e de filtro, o que permite um crescimento aí totalmente acelerado do seu funil. O conteúdo raiz é a parte mais importante do funil, porque é ele que vai elevar o nível de consciência e aquecer a pessoa antes dela ouvir a oferta. Então, a gente tem um funil tradicional, né, que funciona dessa forma aqui, onde tem um monte de pessoa aqui em cima que converte muito pouco aqui embaixo. Só que isso leva muito tempo para acontecer. E o conteúdo raiz, ele tem a função de fazer esse caminho aqui ser muito mais rápido. Ele consiste em você fazer uma demonstração completa do seu método, uma verdadeira revelação dos bastidores, o que está por trás ali, os segredos, e uma aula curta, objetiva, mas completa, que varia entre aí 10, 15 minutos, pode chegar até 30 minutos, vai depender muito do seu nicho, tá? E esse efeito que o conteúdo raiz causa, que é o aquecimento acelerado, é ele que tem o poder de transformar um completo desconhecido, ou seja, aquele público frio, em uma pessoa completamente apaixonada por você e interessada
em comprar o teu produto, o teu serviço. E por que isso? Qual que é a lógica desse negócio? Porque na internet, as pessoas elas compram de quem elas mais confiam. Se você gera confiança, você tem muito, mas muito mais chance de vender para um desconhecido. E como que a gente gera confiança em um desconhecido? Com um negócio chamado tempo de tela de qualidade. Quanto mais tempo de tela de qualidade essa pessoa tem com você, mais ela acaba confiando em você. É algo que é natural, mas isso só é possível se esse tempo de tela for um tempo de qualidade. E para isso, essa qualificação acontece com uma apresentação refinada do teu método. Um roteiro bem autêntico que retenha a pessoa e mostre para ela os motivos por que ela ainda não conseguiu conquistar aquele objetivo que ela está tanto buscando e ao mesmo tempo concluir, chegar à plena consciência de que a sua solução é diferente e pode fazer ela ter resultados que ela ainda não teve. É literalmente mostrar aquela pecinha que faltava para ela poder atingir aquele objetivo. A gente tem que gerar aquele efeito na pessoa de tipo, cara, faz sentido. É esse efeito que vai gerar confiança e o desejo durante aquilo que você vai mostrando. Agora vamos falar do roteiro desse conteúdo raiz. O roteiro desse conteúdo, eu estou aqui desde 2023 testando roteiros, inclusive os roteiros tradicionais que se vendem por aí, as famosas VSLs, que são os vídeos de vendas mais tradicionais, mais praticados aí no mercado. Só que eu fui percebendo que esse modelo ele já estava perdendo força. As pessoas estavam ficando muito cansadas dele e o público estava cada vez menos aceitando esse formato de vídeo, de VSL. Porque é um roteiro muito chato, meio marqueteiro, vendedor, cheio de gatilho mental, coisas apelativas demais. Então a VSL tradicional ela foi perdendo essa força, foi perdendo essa relevância. Foi então que em junho de 2025, depois de já ter testado e usado vários formatos, eu desenvolvi um roteiro aqui que só esse roteiro único e exclusivo aqui, aumentou em até 3 vezes mais a qualificação dos leads do que o meu roteiro atual até então. Então eu pensei comigo, cara, peraí, que tem ouro. Então eu fui lá e batizei esse roteiro de VPA, que significa vídeo pré-aquecimento. Eu fui percebendo que os roteiros marqueteiros, eles estavam perdendo muito espaço porque as pessoas já estavam muito mais conscientes. O comportamento do público ele mudou completamente. A forma de comprar na internet mudou. Só que muita gente ainda não se ligou, não tocou para isso. Então eu fui percebendo com os testes que quanto mais a gente abre a nossa casa, quanto mais a gente convida as pessoas para entrar e revela os bastidores, gerava mais aceitação. Foi por isso que o roteiro foi batizado de VPA, porque o roteiro cria essa abertura. A pessoa se sente mais convidada para algo e faz com que ela esteja mais quente, mais consciente, mais preparada para uma proposta, para algo que você vai oferecer para ela, diferente da sessão estratégica que não faz nada disso. Esse roteiro ele funciona em vários nichos, como saúde, marketing, emagrecimento, finanças, desenvolvimento pessoal e alguns outros que também já foram testados. A vantagem do VPA é que, diferente dos modelos tradicionais, que são muito longos, chatos e também muito apelativos, às vezes até exagerados, o VPA comparado a uma live, comparado a uma VSL que talvez pode chegar a 45, 50 minutos, ele é bem mais curta, muito mais simples e direto ao ponto. Como eu falei, vai depender muito do seu nicho. O legal dele é que é como se a gente apresentasse para o lead a pecinha, o quebra-cabeça que estava faltando para ele cumprir o objetivo dele. É uma apresentação mesmo. E por isso que a gente abre a casa, convida as pessoas, mostra os bastidores do método para ela ver como que funciona. E eu utilizo aqui exatamente o que eu implemento para os meus clientes. Uma demonstração totalmente aberta, autêntica e prática, sem enrolação, onde você revela toda a lógica por trás do teu mecanismo. Agora, você não precisa se preocupar em entregar muito, abrir o teu segredo aqui, abrir teu método como eu estou entregando aqui para você. Porque é justamente essa revelação que vai fazer a pessoa entender o seu método e falar, cara, eu sou capaz de fazer isso, eu quero. E quando você realça, ou seja, faz um contraste de um método que ela já tentou para o outro, aí que ela vai falar assim, cara, isso é muito diferente do que eu já fiz, eu quero esse negócio. Por isso que esse tipo de roteiro ele é mais natural, ele é mais envolvente.
e ele gera tempo de tela de qualidade, mostra a sua especialização, a sua diferenciação, passa autoridade e com isso as pessoas se sentem muito mais confiantes, muito mais interessadas em comprar o que você tem a oferecer. Porque a essa altura do conteúdo raiz, o lead, ele já está mais do que convencido de que ele precisa de você e tem mais desejo de comprar. Então, resumindo, essa estratégia de funil é mais simples para você colocar no ar logo, ela é mais rápida de você implementar e também é mais rápida de você corrigir. E aí, onde que o tráfego vai entrar nessa história? O tráfego ele vai entrar aqui para fazer duas coisas: analisar as métricas do seu funil, ou seja, a parte estratégica, sua visão do todo, do que está acontecendo, quantas pessoas clicaram no anúncio, qual é o anúncio que está trazendo pessoas de qualidade, quantas pessoas clicaram para assistir o teu VPA, qual a retenção do seu VPA, quantas pessoas de fato chegaram a se cadastrar. Então, com isso nós temos uma análise geral do seu funil, de como toda a engrenagem está funcionando. Por isso que a análise de métricas ela é muito mais importante do que você simplesmente saber fazer anúncio. E com essa análise, a gente consegue otimizar o seu funil rotineiramente para que você tenha um funil cada vez mais eficiente e inteligente, colocando potenciais clientes diante de você todos os dias e facilitando o seu fechamento de vendas high ticket. A segunda função do tráfego aqui é a escala. Quando você tem uma estrutura de funil validado, se você vende aí 20 mil, 30 mil, em 2 ou 3 meses você já consegue aumentar talvez aí para 50 ou mais. Isso vai depender muito da sua musculatura comercial também, claro. Mas a escala aqui que eu estou querendo te apresentar não é você simplesmente aumentar ali a verba, colocar mais dinheiro, pegar uma campanha que está rodando super bem e injetar muito dinheiro nela. Se você fizer isso, você vai cagar completamente a campanha inteira e ainda vai acabar com o seu funil. Eu estou falando aqui isso porque eu já vivi isso e não é muito legal. Eu apliquei e infelizmente eu me quebrei. Então entenda que não é apertar simplesmente o parafuso do dinheiro, mas entender qual é o parafuso e como para você poder apertar o parafuso certo. Só que essa parte ela acaba sendo muito mais fácil, porque quando você tem um funil validado, você só precisa gerar mais o quê? Visitas para o seu funil. A gente não escala produto ou serviço, a gente escala as visitas a um funil. O foco primeiro está em você acertar o funil e depois a parte de escalar fica muito mais fácil. Você escala as visitas em cima daquele funil. E é por isso que é possível você sim sair de um faturamento de 20, de 30 mil para 50, 60 ou mais. Tudo isso num curto espaço de tempo, porque você tem um funil validado e não vai precisar ficar quebrando a cabeça para poder ficar testando até acertar, queimando dinheiro ali. Agora você entende o que eu falei lá no começo, de que tráfego bom não salva funil ruim, mas funil bom salva tráfego ruim. E melhor ainda, tráfego bom potencializa funil bom. Quando você tem um funil bom e tráfego bom, isso te dá até a chance de aumentar o seu ticket médio. Se você tem uma mentoria de 3 mil, por exemplo, você pode aumentar o valor dessa mentoria para 5 mil, porque as pessoas já perceberam esse valor que esse produto, esse serviço ele tem. Lembrando que preço é diferente de valor. Quanto mais valor você gera, menor fica o preço aos olhos do cliente. É isso que o funil de consciência faz. Para te dar um exemplo, com o funil de sessão estratégica gratuita, você vai gerar leads com base no volume. Eles dizem para você que você tem que colocar leads. Então, o mercado sempre te ensina que quanto mais leads, mais você tem chance de vender. Com isso, você vai colocar muita gente para dentro do funil e o ROI que você vai ter é nada mais, nada menos do que um pipeline cheio de curiosos, um no-show extremamente alto, muita gente que agenda e não comparece à reunião, uma baixa taxa de resposta, quase ninguém vai responder os seus contatos, leads pedindo desconto, isso é uma porcaria para um negócio que está vendendo high ticket, zero previsibilidade, porque você não tem nenhum controle, você não tem métricas, você não tem dados para analisar se realmente vai ter venda ou não, e você perde muito tempo e energia, fica desgastante, você vai querer desistir, vai ficar tentando aplicar um monte de coisa que não vai gerar resultado para você. Então, resumindo, você enche a sua lista ali, por exemplo, de 100 leads. Desses 100 leads, 30 responde. Desses 30, 12 marcam uma reunião. Dos 12, 3 comparecem. E dos 3 você consegue fazer uma venda. Ou seja, você encheu a sua lista de curioso, gente que talvez nem sabe por que se cadastrou, isso acontece demais. Viu ali o tal do gratuito na sua página ou em algum anúncio, preencheu o formulário simplesmente por preencher. E com isso você investe muito para ganhar pouco,
fazendo muito esforço. Já o funil de consciência, ele é totalmente diferente, porque aqui você prioriza a qualidade. O público que compra produto ou serviço high ticket não quer nada gratuito. Eles entendem que o gratuito é como se fosse algo sem valor e que não vai resolver o problema dele. Esse público ele já tentou muita coisa, ele já se frustrou com muitas promessas na internet, então ele não vai investir em coisa gratuita. Por isso a comunicação aqui precisa gerar clareza, autoridade e valor percebido. High ticket tem que ser prioridade máxima em gerar valor percebido. Clientes high ticket compram por valor, não por preço. Quando você ajusta isso no seu funil, na sua comunicação, o ROI que você vai ter é simplesmente leads filtrados antes da reunião. Eles vão chegar muito mais preparados para uma oferta. Você vai ter mais previsibilidade de vendas, mais margem sem aumentar o seu tráfego, autoridade reforçada na sua comunicação. Você pode até ter menos leads durante a semana, mas eles serão muito mais qualificados e a probabilidade de vendas aumenta ali em até 60%, 70%, porque o lead só se cadastrou porque passou por todos os filtros, porque está totalmente interessado e muito mais consciente. Resumindo, se você investir a mesma verba em tráfego e fizer 70 leads, por exemplo, desses 70 leads você consegue conversar talvez ali com 40. Dos 40, 25 marca essa reunião, dos 25, 10 aparece. E dos 10 você consegue fechar de 3 a 5 vendas. Ou seja, você sai de uma sorte de conseguir vender 1, se der muita sorte vender 2, para conseguir vender de 3 a 5 vendas de high ticket com muito menos leads. Então, enquanto o funil de sessão estratégico você investe ali R$1.000 e fecha uma venda, ou se tiver sorte 2 vendas, no funil de consciência você investe a mesma verba em tráfego, tem muito menos leads, mas pode ter a possibilidade de vender de 3 a 5 vendas. Percebe que a solução aqui não é o volume? Para vender high ticket é necessário você investir mais esforço e tempo em qualificação do que em quantidade, porque a quantidade atrai as massas, a qualificação ela atrai pessoas específicas e muito mais dispostas a pagar. Lembre-se que não existe produto caro, existe baixa percepção de valor. E você só consegue elevar essa percepção de valor com copywriting, ou seja, a comunicação persuasiva. Se o teu cliente não enxergar isso, esquece, você não vai vender high ticket. Você vai continuar com a sua lista cheia de pessoas desinteressadas, chorando desconto, e não é isso que você quer aqui, muito menos eu. Bom, eu tenho certeza do que eu te mostrei aqui faz muita diferença no teu projeto, no teu negócio e também na tua vida. E talvez você tenha visto aqui algo diferente para vender teu produto ou teu serviço high ticket na internet que te traga mais paz e previsibilidade. Mas agora você precisa fazer uma escolha. Você pode pegar todo esse conteúdo, toda essa aula, todo esse bastidor que eu te mostrei aqui, que você aprendeu e aplicar sozinho, do seu jeito, que pode demorar aí talvez 1 mês ou mais. Eu realmente te desejo muita sorte e quero que você tenha muita conquista com isso. Mas a outra alternativa é você pegar um atalho muito mais curto, mais leve, mais rápido, mais seguro e com mais chance de acerto, porque eu vou fazer 90% do trabalho e te ajudar a implementar esse funil em até 7 dias. Então, se você percebeu que esse é o melhor caminho para vender high ticket e entende que essa solução é para você, eu quero te fazer um convite. Nos próximos 7 dias, eu quero firmar um compromisso com você de implementar esse funil junto com você. Eu vou desenvolver toda a narrativa do seu VPA e página para que você tenha leads ultra qualificados passando pelo seu funil, para que você também venda os seus produtos high ticket com muito mais facilidade e previsibilidade. E além disso, eu vou te entregar 6 super ads para você colocar e alimentar o seu funil. E assim que o seu funil for ao ar, eu vou te acompanhar nesses 45 dias para otimizar e ajustar a narrativa, para que ela fique no ponto de escala. Se faz sentido para você, tudo que eu te expliquei aqui, se você quiser a minha ajuda para implementar esse funil, para você poder vender seus produtos e serviços high ticket no próximo mês, sem depender de sessão estratégica, tudo que você vai precisar fazer é clicar no botão aqui embaixo, preencher a sua ficha de interesse e aí após uma análise dessa ficha, das respostas que você der, caso você seja selecionado e passar pelos nossos critérios para a implementação do funil, eu vou entrar em contato com você o mais rápido possível
para a gente poder bater um papo e começar a implementação do funil no teu negócio high ticket. Eu vou me dedicar ao teu projeto como se ele fosse meu. Se você quer vender mais e melhor o teu high ticket, clica no botão e faz o seu cadastro. Será uma honra te servir e contribuir no teu projeto.